Estamos de volta com o Band Cidade agora para falar de um assunto que merece atenção e muita reflexão: a ansiedade. Um transtorno emocional que antigamente era visto como exceção, hoje atinge milhares de pessoas no mundo. No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 10% da população sofre com transtornos de ansiedade. Um sentimento que, na maioria das vezes, asfixia o prazer de viver, tornando as pessoas escravas em sociedades livres. Como lidar com essa doença da vida cotidiana? É possível tratar a ansiedade sem o uso de medicamentos, apenas com mudanças de rotina e hábitos? Quem responde essas e outras perguntas é o nosso entrevistado, Rodrigo Caltabiano, que é médico clínico ampliado para antroposofia, né? Que é aí uma linha, uma corrente da medicina que trata não só do corpo, mas também da alma. Muito boa noite, Rodrigo. Obrigada pela participação aqui. Bom, primeiramente, antes da gente começar a falar de ansiedade, eu queria que você explicasse um pouco a diferença desse nome, um pouco até meio complicado de falar, né? A medicina ampliada para antroposofia. O que ela se difere da medicina convencional? A antroposofia, ela é uma filosofia de vida de origem europeia e que ela tem como base, Rudolf Steiner foi quem concebeu toda essa ideia, e ele tem como cristão, né? Então ele tem como uma base que o ser humano, ele é, antes de ser um ser biológico, ele é um ser espiritual dotado de um corpo, né? Então a gente considera, logicamente, toda a organização física, toda a nossa fisiologia, que a gente convencionalmente estuda isso em faculdade, mas também a gente entende que ela também tem todo um organismo de emoções, né? Um organismo que a gente chama de espiritual, que a gente chama de calórico, que é um organismo que flui pela nossa imunidade, pelo calor do nosso corpo, né? E que nos ajuda a controlar melhor esses nossos instintos animais, vamos dizer assim, né? Tá certo. E a ansiedade? Hoje podemos dizer que é um problema de saúde pública, Rodrigo? Certamente, 322 milhões de pessoas no Brasil, né? Um problema crescente no mundo e no Brasil ainda pior. Existem vários fatores, Rose, que provoca, né, essa alta prevalência, incidência da ansiedade no mundo, né? Então, assim, os meios digitais, né, essa corrida por demanda e performance no trabalho, isso é uma coisa que é comum no mundo todo, né? Mas no Brasil a gente percebe que isso tem ficado muito importante por causa da percepção de incertezas em relação ao futuro, né? Por conta de panorama político, econômico, desemprego e corrupção e tudo mais. Então esses fatores são fatores que no Brasil tornam o problema, que é mundial, né? Aqui no Brasil ainda pior, né? Ou seja, mas a gente buscar desempenho, né, altas performances, isso tem, né, um lado positivo. Como a gente identificar que essa ansiedade, que às vezes é provocada na busca de bons resultados, ela está afetando a nossa saúde, né? Que sinais isso traz? Pode dizer, opa, está na hora de eu procurar ajuda. Sim, você fez uma observação importante. A ansiedade, ela é algo que é muito natural, né? Animais têm ansiedade, né? Então a gente precisa entender até que ponto que isso é natural e até que ponto isso passa a ser patológico. Esse ponto, ele não é muito bem delimitado, né? E vai, na verdade, do desconforto que a pessoa tem, né? Então, assim, ela fica com boca seca, ela fica com tremores, ela começa a perder motricidade, a qualidade da mecânica das mãos, do rosto, a pupila dilata demais, então ela não enxerga bem, ela fica com uma respiração muito ofegante, e aí até níveis bastante acelerados, que a gente chama de síndrome do pânico, distúrbio neurovegetativo, crises de fobia. Então, existem, assim, um espectro, né? Mas eu acho que para definir isso como um problema, a gente tem que partir do sofrimento, vamos dizer, da pessoa. Porque a ansiedade, e não só da expectativa. Para vir para cá, por exemplo, eu fiquei com ansiedade, mas não tive nenhum chilique. Agora, a partir do momento que eu fico com uma ansiedade por causa de uma prova que eu faço toda semana, que eu vou para um trabalho que toda semana, que eu vou pegar um ônibus que é toda semana, puxa vida, passou a ser uma coisa fora do normal, né? Aí eu acho que merece a consulta a um profissional. E como tratar a ansiedade? É possível fazer um tratamento, por exemplo, sem o uso de medicamentos, já que você traz aí uma linha que vai um pouquinho além aí da medicina convencional?
Sim, não, é muito possível, né? Dependendo do nível, né? É importante falar que a antroposofia, ela não se antagoniza com a medicina convencional, né? Então, não é porque a nossa medicina convencional, a psiquiatria, prescreve antidepressivos e calmantes, que a antroposofia, não, ela não vai prescrever. Não é isso. A gente, às vezes, precisa usar. Né? Mas às vezes também não é necessário. Mas na maioria das vezes, que os quadros não são os mais importantes, a gente vai ter que usar, mas a maioria não precisa, né? E quando a gente, no consultório, que a gente faz um biográfico, né? Que a medicina antroposófica tem esse detalhe de coletar detalhes da vida, né? E a gente vê a rotina da pessoa. Claro que a gente tem muitas coisas na vida da pessoa que a gente pode modificar, entende? Por exemplo, assim, dormir muito mal, tomar café de montão, né? Chocolate, Coca-Cola, esse monte de substâncias que são excitantes, né? E celulares, em televisão, internet, tudo isso numa somatória torna a vida da pessoa muito acelerada e a pessoa não consegue colocar na rotina práticas e ela acaba parando no consultório. Então, a gente tem que orientar essa pessoa em práticas saudáveis. Por exemplo, meditação, na minha opinião, eu acho que é o mais importante, a meditação. E, principalmente, aqueles hábitos que são hábitos onde a gente conecta a atividade mental, que a gente é livre de consciência. Então, a gente vai para o passado, vai para o futuro, né? A gente viaja na mente, mas o corpo físico, do presente, ele é um escravo, digamos, né? Então, na medida que eu consigo parar de pensar excessivamente no futuro e no passado e se concentrar no tempo presente através, por exemplo, de jardinagem, arte, ou seja, pequenas atividades, contato com a natureza, esportes. Meditação. Tá certo, Rodrigo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista, viu? À disposição. Boa noite. Boa noite. E hoje voltou a chover em algumas cidades da região e o tempo deve ficar mais instável nos próximos dias. Vamos conferir como fica o tempo neste domingo? Os detalhes no mapa. Na Serra da Mantiqueira, o sol aparece entre nuvens neste domingo, mas as temperaturas continuam amenas. A máxima não passa dos 23 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. No Vale do Paraíba, o calor continua, mas também tem previsão de chuva à tarde em algumas cidades. A máxima chega aos 28 graus em Lagoinha, 27 em Cruzeiro e Bananal e 26 graus em Paraibuna. Mesma previsão para o litoral norte, onde os termômetros atingem os 30 graus neste domingo em Caraguatatuba e Ilhabela. A máxima hoje chegou aos 27 graus em Taubaté. E amanhã o sol predomina pela manhã, mas à tarde tem chance de chuva com trovoada. Em Guaratinguetá, as temperaturas variam entre 18 e 29 graus amanhã. De volta ao litoral, máxima de 30 graus neste domingo em São Sebastião. Mais uma parada aqui no Band Cidade. No próximo bloco, Antônio Carmo comenta o jogo de logo mais entre Taubaté e SESI, que pode valer o título inédito para os taubatianos na Superliga Nacional de Vôlei. E ainda, enquanto não chega a alta temporada, turistas aproveitam as temperaturas mais amenas para curtir a Serra da Mantiqueira e com economia nas hospedagens, já que no outono os pacotes em Campos do Jordão ficam mais em conta. Hora certa para você, 7h10.